A Netflix às vezes erra, mas quando acerta a gente segura o tiro, que hoje a gente vai falar sobre 13 Reasons Why. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai escrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Sabe aquelas séries que a expectativa é zero, mas acabam te surpreendendo? No primeiro momento, 13 Reasons Why parece aquela típica história adolescente, onde o ensino médio é uma droga, exceto a premissa que já é um pouquinho diferente das outras séries, porque a protagonista já tá morta. Hannah Baker é, ou era, uma secundarista que deixa 13 razões explicadas em áudio do porquê que ela se matou. E até aí a história tinha tudo pra dar errado, porque são 13 episódios de quase 1 hora de duração, o que poderia ser totalmente maçante, mas não foi. E às vezes o padrão Netflix de 1 hora de duração cada episódio pode ser um tiro certeiro pra série funcionar. Além de tratar dos dramas da protagonista, ela consegue tratar outros tipos de problemas que acontecem com os jovens no geral, como o alcoolismo, a vulnerabilidade em certos atos, o dirigir bêbado, coisas que normalmente não se vê retratadas numa série de uma maneira tão pontual. E o bullying aqui é tratado de maneira séria, assim como a depressão. E nesse sentido a série é muito pontual em mostrar diferentes ângulos, não só dela, mas de gente que acha que ela foi dramática, que foi extremista, de que poderia ter outra opção, sendo que ela explica direitinho por que ela fez o que fez. E muitas vezes ela é desacreditada em vários aspectos, mesmo estando morta. E a série acaba mostrando também que a falta de amigos ou convívio social acaba favorecendo essas atitudes extremas. E é trazendo esses assuntos pertinentes à adolescência e à juventude que ela foi um tremendo sucesso. Ela retrata esses assuntos de maneira simples e direta, e a série te ganha por ser uma série bem amarrada e tu querer saber a todo custo por que o Clay, que é o protagonista, tá ali naqueles áudios e o que ele fez de errado pra ela. E eu particularmente achei que seria uma série fechada de uma temporada só, mas ela dá um gancho plausível para uma segunda temporada, já que existem acontecimentos que vão além daquelas 13 razões ditas pela protagonista. E o que poderia arruinar uma continuação, porque é uma história bem fechada. Existem algumas falhas sobre como a série tenta dar uma credibilidade a mais pra personagem, e isso acontece às vezes de uma forma meio forçada. E aí tu começa a te questionar que os outros têm sim culpa, mas ela também poderia ter feito mais do que ela fez. Só que é uma situação complicada, principalmente na realidade, porque às vezes a depressão é tão grande e as coisas se juntam de uma maneira tão forte que a pessoa não reage mais. E só quem teve isso sabe como é que funciona. E aí a série entra como um tapa na cara pra quem não entende muito bem essa questão da depressão. Mas enfim, é uma série que te prende, que te faz querer saber mais sobre ela, que te faz entender as razões dela e saber o que os outros vão fazer a partir disso. E principalmente porque tem atuações bem fortes, bem pontuais, e alguns atores que provavelmente tu já viu, mas não lembra muito da onde. O Dylan Minnette, por exemplo, que é o ator que faz o Clay, tem feito trabalhos bem consistentes nesses últimos tempos, sendo o último trabalho dele O Homem das Trevas, que eu recomendo muito, e que foi aquelas surpresas bem positivas pro público em 2016. Vale a pena ficar de olho nele porque ele tem facilidade em transmitir profundidade nos personagens e de conseguir sentir todas as dores e transmiti-las pro espectador. Katie Walsh também rouba a cena como a mãe da Hannah, que fica extremamente abalada com a morte da filha, e o abatimento na face dela é nítido, o que dá bem mais credibilidade para a personagem dela. Christian Navarro faz o Tony, que também marca presença, apesar de não ter uma carreira tão consolidada quanto os outros, fazendo algumas pequenas aparições em algumas séries e filmes. E por fim, não menos importante, a protagonista, que foi interpretada pela Catherine Langford, e que tem sim algumas falhas de atuação, mas isso deriva provavelmente do fato de que esse é o primeiro papel da carreira dela. Mas isso não prejudica o andamento da série nem o ritmo dela. E mais um ponto importante da série é que ela consegue trabalhar as personalidades dos outros personagens com calma, ou seja, de todos aqueles que fizeram algum mal pra ela. Então aos poucos vão surgindo mais pessoas de maneira natural e não forçada, que vai agregando ao elenco principal e fazendo aquele rodízio para não ficar tão cansativo. E essa rotatividade acaba sendo muito positiva, já que ela não perde o foco da história principal, mas dá espaço ao mesmo tempo para histórias paralelas. A produção executiva, pasmem, ficou nas mãos de Selena Gomez, e é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, escrito por Jay Asher. Isso tirou um pouco da credibilidade da série no início, mas vai por mim.
ninguém se importa mais, porque todo mundo fez um ótimo trabalho, a repercussão da série tá sendo excelente e vale muito a pena assistir. Enfim, mesmo todo mundo subindo tag no Twitter, falando sobre a série, assistindo a série, ficou ainda na dúvida se ia assistir ou não, eu sugiro fortemente que assista, porque ela vai te prender por várias horas e não é que nem certas outras séries que eu não gostei, e que vai estar no cardzinho aqui em cima, que são enroladas, que tem uma história estapafúrdia. Ela é real. E é mais uma série que fica popular e que a Netflix acertou. Comenta aí embaixo se tu já assistiu e o que tu achou da série, ou se ainda vai assistir. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais estão aqui do ladinho, na descrição do vídeo, pra vocês curtirem. E até a próxima. Tchau!